Então, continuando a série de vídeos, para mim não perder o ponto de vista que eu tô tendo, eu parei no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Então, podemos constatar tudo isso que eu falei no vídeo anterior e dar sequência agora no vídeo. Para tentar entender o que significa, qual é o significado do mandamento, das leis e das leis dos mandamentos, que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 1, 2 e 3. Agora eu estou analisando, eu fiz uma ligação com o livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que tem os termos bem parecidos, as mesmas palavras, para tentar decodificar o pensamento que está escrito em Provérbios e no livro de 2 Coríntios, para poder analisar o que significa estas palavras que eu estou utilizando. Então, versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, aqui já entrou outro negócio no que diz respeito à confiança e a palavra Cristo. Então, versículo 5. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, vírgula. Então, vamos analisar o versículo 4 e 5 agora, do capítulo 3 de 2 Coríntios, para encaixar nesse pensamento que eu estou tendo desde o primeiro e segundo vídeo dessa série. Então, aqui no versículo 4 está escrito assim, novamente. Cristo é Deus, né? O Deus Pai, com P maiúsculo. Ele é capaz de dar este poder do Espírito com E maiúsculo para as pessoas ficarem confiantes e poder serem capazes. Agora que vem um aspecto importante, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós. Ou seja, nós não somos capazes de nada sem o Espírito com E maiúsculo. De pensar alguma coisa. Então, isso é muito importante, porque as pessoas elas ficam pensando o tempo todo em coisas inúteis. Porque a gente não tem poder para pensar as coisas que são certas, que têm que ser analisadas e avaliadas conforme a visão de Deus. Porque as pessoas só pensam e só vivem no mundo dos gentios, mesmo estando dentro da igreja. Preste atenção, ó. Versículo 5, capítulo 3 de 2 Coríntios. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa. Então, tudo que a gente pensa é leviano, é insensato, que não tem importância, não tem significado, não tem motivo para Deus escolher a gente.
Olha só que versículo impressionante, incrível. Aqui eu estou provando dentro da Bíblia que ninguém tem capacidade de pensar em nada que se aproveite perante a Deus. Estou acabando de explicar aqui, estou usando a lei, os mandamentos, estou usando o livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 1, 2 e 3, porque os mandamentos e a lei de Deus é a menina dos olhos, dos nossos olhos, provando que nós não temos capacidade de pensar independentemente como nós achamos que temos este poder. Nós dependemos de Deus para pensar. Sem Deus, nós não somos nada nesse mundo. E no mundo vindouro, que é o céu ou o inferno. Porque lá no inferno a pessoa vai se arrepender. Daí, como Jesus já pregou a palavra no inferno, quando após a morte dele, ele ficou 3 dias no coração do mundo, que é o inferno, ele pregou para todo mundo que estava lá, os mortos. Os mortos não ressuscitavam, agora os mortos ressuscitam. Então a palavra está lá também. Então quem for para lá vai ter que seguir piamente a palavra de Deus para poder sair de lá, do inferno. O inferno tanto é um lugar aonde está longe e está perto. Porque daqui a pouco eu vou entrar na questão em outra questão, sobre a ótica do céu que está aqui e o inferno também. Mas eu vou dar ênfase para o céu da luz, não o céu da escuridão. Então, isto que eu falei agora é uma constatação seríssima. Vou continuar lendo aqui o versículo 5. Como de nós mesmos, ou seja, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Tá vendo? Como de nós mesmos. Porque tudo que a gente pensa é voltado para a gente mesmo. E no livro de Coríntios, capítulo 5, que está aqui próximo, as páginas estão perto de onde eu estou agora, está dizendo que nós não podemos se apacentar-se a si mesmo. Então, mas a nossa capacidade vem de Deus, vírgula. Está vendo? A capacidade de pensar não vem da gente, vem de Deus. Então, se a gente está vivendo num estado deplorável, se a gente estiver sofrendo, é porque a culpa é da gente, porque a gente não está pensando conforme tem que ser do jeito que Deus quer que seja, não do nosso jeito, filosoficamente falando. E espiritualmente também, porque eu trabalho com filosofia e com espiritualidade. Então, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Agora, Paulo está dizendo aqui, no capítulo 6, no capítulo 3, do versículo 6 de 2 Coríntios, que nós, todo mundo, ele está dizendo que Deus fez nós capazes de sermos ministros
de um Novo Testamento se nós tivermos com Espírito, com E maiúsculo, do Deus vivo, como está escrito no versículo 3. Por isso que o Novo Testamento, ele é maior, melhor, superior ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi, como eu posso dizer agora, ele foi destruído, porque eu já fiz vídeo falando sobre isso, só que eu não me lembro direito aonde eu posso achar esta constatação, mas eu coloquei os versículos que demonstram que o Novo Testamento ele foi destruído, só que agora eu não me lembro em qual vídeo que eu cheguei nessa conclusão, porque agora eu estou falando outras coisas e já faz um tempinho que eu fiz os vídeos, mas eu coloquei no vídeo e mostrei no versículo que o Antigo Testamento ele foi destruído. E o versículo que eu tinha era uma prova bem robusta para afirmar isso que eu estou dizendo. Só que eu não me lembro qual é a passagem que está na Bíblia, porque é muita coisa. Então, tem coisa que eu não me lembro assim repentinamente. Mas eu sei que eu cheguei nessa conclusão. E agora eu não consigo me lembrar e também não sei aonde está o vídeo, porque todo dia eu faço vídeo e coloco no canal da igreja, né? Evangelho dos Pobres. Mas se eu conseguir lembrar, depois eu tento encaixar aqui nos próximos vídeos. Por isso que Paulo está falando o Novo Testamento no versículo 6. Porque o Antigo Testamento ele foi destruído. É como se fosse um livro que as páginas antigas, o dono do livro pegou e rasgou, amassou e jogou na lata de lixo as páginas. Não dá letra. Tá vendo? Aqui onde que eu queria chegar. Então, repetindo, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra que está escrito no versículo 3, porque no versículo 3 está escrito assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, mas não da letra. Qual letra? Do Antigo Testamento, porque foi destruído. Agora sim que eu precisava achar esse versículo para comprovar, ou um conjunto de versículos, porque eu fiz um vídeo só falando disso. Que isso que eu estou falando agora é verdade, faz sentido. Ó. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, ou seja, pelo apóstolo Paulo, e escrita, tá vendo? Eu não acabei de ler agora no versículo 6 que o Novo Testamento ele não é redigido pela letra, mas ele é redigido pelo Espírito, porque está escrito aqui no versículo 3, e escrita não com tinta. Ou seja, o Antigo Testamento foi escrito com uma caneta tinteira. É isso que ele está querendo dizer. E o Novo Testamento foi escrito pelo Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito vivificante. Tá vendo? Por isso que
Lá em Provérbios, Deus fala que os mandamentos e a lei são as meninas dos nossos olhos. Mas qual? Do Velho Testamento ou do Novo Testamento? Aí que está o X da questão. Porque se o Velho Testamento foi destruído, o Novo Testamento é o que passa a ser válido. Então, para concluir este vídeo, mas, continuando a leitura do versículo 6, não da letra, mas do espírito, com E minúsculo. E quem é esse espírito com E minúsculo? Eu vou falar no próximo vídeo. Porque a letra mata e o espírito vivifica, com E minúsculo. Então, vou continuar no próximo vídeo. Fico com Deus e a paz do Senhor.